Olá, meu nome é Marcos Silva, sou integrante de um grupo estudantil formado por mais 4 integrantes, sendo eles João Felipe, João Francisco, Vitor Bordalo e Heitor Martins. Nosso podcast, intitulado de Hijos de Venezuela, tem como objetivo discorrer a respeito da questão da imigração no cenário nacional, mais especificamente no âmbito estadual do Maranhão, por meio da abordagem do tema associado aos venezuelanos que aqui se abrigam. Antes de tudo, faz-se necessário contextualizar a respeito da história da imigração no Brasil. A primeira onda de imigração ocorreu a partir de 1530, com a chegada dos colonos portugueses no litoral brasileiro. Durante todo o período colonial, aconteceu uma constante vinda de africanos para o país, principalmente a partir do tráfico negreiro, para trabalhar tanto nas lavouras de cana-de-açúcar, como, posteriormente, nas minas de metais preciosos. Ademais, no século XIX, após a proibição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e pela Lei Áurea, em 1888, pessoas de outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Em um contexto mais recente, é perceptível uma constante migração de venezuelanos em razão do cenário de crise que o país deles vive. A respeito dessa última onda de imigração, a onda dos venezuelanos, é que nós vamos discorrer no nosso podcast. O conceito de imigrante é amplo e merece um destaque especial, a fim de estabelecer as premissas necessárias à total compreensão da temática abordada. Desse modo, os imigrantes são os indivíduos que se deslocam voluntariamente por razões de inúmeras naturezas, mas principalmente sociais e econômicas. No Brasil, considera-se como imigrante pessoas de outros países que trabalham ou residem em território nacional. Segundo a Acnur, órgão das Nações Unidas para Refugiados, a quantidade de pessoas que são obrigadas a deixar seus países só vem crescendo. No final de 2016, eram 22,5 milhões de pessoas, nível mais alto registrado em 2 décadas. O país que mais possui refugiados é a Síria, mais de 824 mil pessoas saíram daquele país, que está em guerra interna. Quando partem, os refugiados costumam enfrentar longas caminhadas ou travessias em que correm risco de vida. Os que conseguem chegar em outro destino acabam obrigados a morar em campos de refugiados ou em condições muito ruins. O país é governado há 20 anos pelo chavismo, que é uma ideologia praticada por Hugo Chávez. De 1999 ao ano de sua morte, em 2013, Hugo Chávez foi presidente do país venezuelano. Ele foi sucedido por Nicolás Maduro, que derrotou a oposição em uma eleição apertada. Os chavistas conseguiram controlar instituições chaves do país, entre elas o Judiciário e o Conselho Nacional Eleitoral. Quando a oposição conquistou a maioria no Legislativo, a Assembleia Nacional, Maduro criou um órgão rival, composto de apoiadores, com poderes que suplantavam os da Assembleia. Dessa forma, a economia venezuelana entrou em um colapso e, posteriormente, gerou a crise do desabastecimento. Em maio de 2018, Maduro foi reeleito sobre uma série de denúncias de fraude. Dias depois da posse de Maduro, o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente interino do país venezuelano. O parlamentar alegava que Maduro era usurpador e a presidência, por isso, estaria vaga, situação que, pela Constituição, permite que o chefe do legislativo assuma o cargo. A crise econômica da Venezuela tem provocado dificuldades de acesso a produtos básicos, inclusive alimentos. Parte da população, portanto, passa fome atualmente. Segundo dados da última pesquisa sobre condições de vida, realizada por várias universidades da Venezuela, em 2017, 64% dos venezuelanos haviam perdido aproximadamente 11 quilos em um ano. A fim de contextualizar a situação, por meio de uma situação real do exposto, fomos às ruas para entrevistar Juan Felipe, imigrante venezuelano, a respeito das condições de habitação no Brasil. Não só isso, também fizemos comparações, tomando como cenário os contrastes entre os dois países. Gostaríamos de saber se você pode falar um pouco conosco sobre a Venezuela. Qual é seu nome? José Felipe. Qual é sua idade? 19. Como está a situação de refugiados? Bien, está bien, sí. Bien. O governo brasileiro está fazendo algo para Sí, sí, poquito, un poco.
que o governo está fazendo para você? Comida. Agora segue uma breve retrospectiva a respeito da entrevista realizada. Primeiramente, foi perguntado seu nome e sua idade, assim como seu local de origem. Após isso, o entrevistado discorreu brevemente sobre como está a situação no Brasil comparado com a da Venezuela. Surpreendentemente, a resposta do migrante foi relativamente positiva, mas isso não significa que ele está vivendo bem no Brasil, e sim que, comparado com a vida na Venezuela, a moradia no Brasil torna-se pouco mais atraente. Ademais, foi visto que o governo realizou, mesmo que modestas, mas realizou algumas ajudas humanitárias com os migrantes. Por fim, espero ter contribuído no aspecto relativo ao aumento do repertório cultural, no que diz respeito não só ao conhecimento de outras culturas, como também na questão da imigração dos venezuelanos. Esse foi o Hijos de Venezuela e até mais!